Quais são os erros mais comuns que você costuma ver nos currículos, né, das pessoas que você presta consultoria? O currículo, ele é uma apresentação do nosso perfil, né, uma apresentação física, né, escrita do nosso perfil. Então, a ideia do currículo é que quem leia o seu currículo, independente de quem seja, entenda quem é você como profissional. Essa é a máxima do currículo. Então, quem lê, pode ser um técnico, pode não ser um técnico, ele tem que ler. Então, ele tem que estar escrito sempre em duas linguagens. Uma que é para o leigo do RH e uma que é para a pessoa técnica da área, que vai entender o seu nivelamento e vai saber a profundidade do seu conhecimento. Não é simples de fazer um currículo, quanto muitas pessoas pregam, não é só ir lá e descrever suas atividades. Tem toda uma questão, porém, é perfeitamente possível que a pessoa escreva o próprio currículo e escreva bem. Né? Tem gente que tem mais facilidade, tem pessoas que têm dificuldade. Os erros de currículo. O primeiro é a pessoa escrever um currículo de uma forma que quem está lendo não saiba quem ela é. Então, esse é o erro maior. Seja por não escrever o suficiente, seja por escrever de um jeito que não descreve quem ela é, seja por erros, seja pelo formato, até às vezes o layout, o formato fica tão ruim que a pessoa não consegue ler. Mas eu acho que essa clareza, né, essa objetividade de dizer quem você é, o que você faz e o que você vende, né, como eu falei, como um portfólio de serviço, tem que estar muito claro ali para o seu público, é isso. Então, eu acho que o maior erro é a pessoa se pegar a crenças do tipo, tem que ter 2 páginas. Aí o cara tem 20 anos de experiência, com um monte de coisa bacana que ele fez, e aí tira metade disso daí e dá a sensação de que ele é um profissional pleno quando ele é sabe assim, um cara muito fera. Então não tem que ter 2 páginas, pode ter 5 páginas, desde que tenha conteúdo, né? Claro que no currículo ideal é a gente conseguir sintetizar isso, mas assim, eu acho que o maior erro é as pessoas não darem a devida importância para um currículo. Elas fazerem tudo muito de qualquer jeito, ou seguindo a regrinha muito padrão, e aí tendo um currículo que não reflete a sua imagem. É por isso que muita gente não consegue entrevista, inclusive. Entendi. Aproveitando esse gancho, recentemente eu participei de uma entrevista e aí eu fui levar o currículo. Eu não lembro quem tinha me dito que era importante ter 2 páginas só. E aí eu tirei uma das empresas que eu trabalhei para caber em 2 páginas, né? Geralmente eu tendo, e aí eu não sei se isso é viável. Vamos supor que você trabalhou em 3 empresas e você fez atividades iguais nas 3 empresas. Então, geralmente eu tendo nas empresas que eu já saí, vamos supor, né? Vamos supor que hoje eu estou na empresa A, que é essa aqui. Aí na empresa B e C, eu já saí, logicamente. As atividades que se repetem, eu deixo na mais atual. Eu não sei se isso é o correto, para minimizar o currículo. Mas mesmo assim, tinha informações na empresa C, que estava na 3ª página, como eu fui tirar, né, para ficar só 2 páginas, que elas eu não tinha feito nem na A nem na B. Então, quando a profissional de RH foi perguntar se eu fazia determinada coisa, eu falei assim, não, eu faço e tal. Aí ela falou assim, mas eu não vejo no currículo. Aí que eu lembrei que não estava lá porque eu tinha tirado. Então, isso que você falou faz muito sentido. E isso que eu falei de informações que se repetem, né? Você colocar em uma só empresa, por exemplo, não sei se isso é válido e eu queria saber o que você acha. O currículo, ele é um documento muito pessoal, muito personalizável, né? Tanto do perfil da pessoa, quanto do objetivo dessa pessoa com o currículo. Pessoas com currículos parecidos querem coisas diferentes. Então, é muito importante que o currículo ele atenda aquilo que você é, aquilo que você quer, né? Nesse caso de ter várias, primeiro essa questão das páginas, não se preocupe, porém existem profissionais de RH que falam isso, que eu já vi vídeo, que eu já vi dica de pessoas que tem que ter 2 páginas. Eu nunca entendi onde está escrita essa regra no universo, né, que a gente tem que ter 2 páginas, não faz o menor sentido. Mas enfim, a questão é, para não deixar ele muito extenso e correr o risco do RH não imprimir lá, ou achar que seu currículo está enrolando muito porque está com mais de 2 páginas, tente deixar em 2 páginas, mas não se prenda totalmente a isso. Uma dica é deixar, por exemplo, cursos, informações que têm menos relevância do que a formação e a experiência, deixe por último, porque aí se tiver na 3ª página, a pessoa vai ver como um complemento do currículo, mas deixe sempre a formação, idiomas e aquela formação técnica que é fundamental para a área, deixe mais em destaque na 1ª página, e aí na 2ª você vem com o histórico profissional e um complemento você deixa na 3ª. Tá? Então essa é uma forma de você deixar um currículo completo sem ter muito prejuízo, digamos assim, se a pessoa quiser imprimir 2 páginas. Essa questão da ordem, é isso que eu falei que é muito personalizável.
Acontece muito isso, da pessoa ter experiências semelhantes, e nesse caso, o que eu faço? Se for realmente semelhante, eu deixo só o tempo da empresa, a empresa e o cargo, né? E às vezes eu deixo uma frase assim, muito generalista para destacar o que era cada atividade na empresa, mas eu uso um resumo inicial. E nesse resumo eu coloco um parágrafo sobre cada assunto diferente. Por exemplo, eu não vou saber dar um exemplo de perfil muito técnico da área de tecnologia, mas vamos falar de um gerente de TI, por exemplo. Então, eu vou começar falando que ele é um gerente de TI, de multinacionais, empresas, de equipes, tarará. Aí eu vou falar um parágrafo que ele tem conhecimento em na parte de infraestrutura, de redes, de data centers. Na outro parágrafo eu vou falar que ele tem experiência em projetos de mudança de software para SAP, para isso, WMS. Na outro parágrafo eu vou falar que ele tem experiência em gestão de equipes técnicas, de terceiros e internos. No outro parágrafo, então cada parágrafo eu vou falar de uma experiência que pode ser de mais de uma empresa junta. Então eu junto ali, um parágrafo eu vou falar sobre qualidade, indicadores, pode ser que em uma empresa ele trabalhou com indicador e no outro com ferramenta de qualidade, e numa outra com compliance. Eu junto tudo em uma frase. Então cada parágrafo eu vou falar sobre um assunto diferente, juntando toda essa experiência. E a ideia desse resumo inicial é, quando o selecionador ou o gestor, quem for entrevistar, ler esse resumo inicial da pessoa, ele vai conseguir ter uma ideia de quem é essa pessoa e depois ele vai ver a experiência. Então ele não vai vincular o tempo de experiência àquilo que a pessoa fazia, entendeu? Então isso é muito interessante. E nas experiências eu costumo deixar o quê? Informações muito sintetizadas de projetos e de resultados. Resultado é a melhor coisa que uma pessoa pode colocar no currículo. Projeto que eu participei, o que eu fiz e qual foi o resultado. Se teve impacto financeiro, se aumentou produtividade, se diminuiu rotatividade. Qualquer informação desse tipo é sempre muito bem-vinda, porque é isso que vai validar o seu trabalho, né? É o resultado que eu tenho com ele. Interessante. Bom, quais são os erros mais comuns que você costuma ver no perfil de LinkedIn das pessoas? Ai, gente, o LinkedIn é maravilhoso, né? Eu adoro. Eu trabalho com essa ferramenta há muito tempo. E assim, basicamente, o LinkedIn, o perfil do LinkedIn, ele vai ficar muito próximo ao currículo. Na grande maioria dos casos, eu utilizo o mesmo perfil, Ctrl+C, Ctrl+V do currículo. O que muda? Quando a pessoa tem a possibilidade de ter mais de um objetivo. Então, por exemplo, né, a pessoa é compradora, trabalhou muito tempo como comprador, mas depois ele trabalhou um tempo como comercial. E ele quer os dois, eu não posso direcionar para um ou para outro. Então eu deixo em aberto, né, e aí o currículo não. O currículo a gente direciona para uma vaga, né, ou para compras ou para comercial. O LinkedIn a gente deixa ele abrangente. Então é essa a diferença. Erros comuns. O primeiro deles, assim como o currículo eu entrar no perfil de uma pessoa e eu não saber o que ela faz. E na área técnica, isso é o que mais acontece. Eu entrar lá no perfil de uma pessoa e no título, no objetivo dela tá XYZ/ABCDF/3^²/X, que só quem é programador sabe o que isso significa. E qualquer outra pessoa não sabe o que isso quer dizer, né? Então, o que é importante? Que todos saibam quem você é e o que você faz. Então, ter um perfil muito claro que mostre quem você é. Entrou no seu perfil, o que você fazia nessa experiência? É isso que as pessoas querem saber. Fazia isso, isso e aquilo. Aqui eu fiz isso, isso e aquilo. Meu resultado foi esse. Então, o erro mais comum, sem dúvida, são os perfis que a gente entra e não sabe. Inclusive com ausência de informações. Não tem informação, não tem contato, não tem telefone, não tem e-mail. Aí você quer contatar o candidato, não sabe. Então, esses são os erros mais comuns que a gente vê. Caraca. Hoje, com a facilidade de se aprender tudo, né? Seja no YouTube, seja fazendo cursos com valores bastante acessíveis e com conteúdo, às vezes, superior ao esperado. Inclusive, tem curso assim no meu site, wesleyrodrigo.com.br/cursos. Acessa lá. Eu vejo que muita gente acaba ficando perdido sobre o que fazer, onde realmente vale a pena investir e qual carreira seguir. É por isso também que eu criei o Carreira Tech, tá? Como essa pessoa pode conseguir, diante de um mar de possibilidades, ser mais assertivo em suas escolhas e suas decisões? Tá, isso é uma pergunta no sentido de cursos de desenvolvimento. Tipo assim, com a facilidade no geral. Por exemplo, vamos supor, a pessoa ela vai... antigamente você tinha que cursar uma faculdade, ou você podia fazer um tecnólogo... Apesar que tecnólogo eu acho que há pouco tempo, mas enfim. Antigamente você tinha menos opções, e aí, logicamente... Você só ia descobrir se você adequaria ou não aquela vaga que você propusesse se você fizesse os cursos e entrasse no mercado. Hoje tem muita informação e tem muito curso rápido e quase completo, sabe? E aí eu acho que os caras ficam muito perdidos também. De saber o que fazer, como investir, o que pode ajudar. Tá, entendi.
Bom, realmente, né, tem muita informação e muito acesso à informação hoje em dia, e a gente é realmente bombardeado, né, por elas. E isso também é um dos motivos de dúvida. Então a pessoa não sabe que curso fazer, em que momento da carreira fazer um determinado curso. É muito comum as pessoas também terem dúvida se esse tipo de curso, como cursos mais rápidos, às vezes gratuitos, se isso vai ter uma efetividade. Tem uma coisa muito importante, que é uma das coisas que eu mais ouço, Wesley, que é assim: você acha que esse curso fica bom no meu currículo? Eu falo que curso não é para currículo, curso é pra gente. Então a primeira coisa é a gente mudar essa mentalidade de que eu tenho que fazer as coisas para ter um bom currículo. Eu tenho que fazer as coisas para ser um bom profissional. Todo bom profissional tem emprego garantido e se dá bem na carreira. Então eu tenho que fazer as coisas para me tornar o melhor profissional possível. E aí, quando as dúvidas vêm em função disso, o que mais eu posso fazer para me desenvolver? Aí, primeira coisa, você já está no caminho certo. Né? Então, essa dúvida de o que fica melhor no meu currículo, parece que a pessoa está montando um look, né? Então, não é bem por aí. Então, o que é o ideal? Claro que, assim, o currículo ele vai refletir o perfil do profissional. Então, aí eu entendo que a pessoa diga, tá, mas né, no meu currículo no sentido da minha carreira, do meu perfil. Aí, ok. Então, assim, a gente tinha esse modelão, né, esse padrão que era graduação, pós-graduação, cursos complementares. Quando era da área técnica, a pessoa tinha que se atualizar com mais constância, o inglês e tal, e hoje já realmente não é. Hoje a gente tem muitas outras necessidades. Os cursos extensos, como graduação e pós, a tendência é que eles diminuam até a sua total extinção, né? Porque não faz mais sentido você ficar 5 anos numa faculdade. Imagina uma faculdade de tecnologia, de 4 anos. No 4º ano que você aprendeu no primeiro já não existe mais. Então, assim, não faz mais sentido você ter... E isso, na área de tecnologia, eu vejo diariamente, tá? Diariamente não, mas eu tenho visto, nessa última semana eu vi 2 vagas que não se exige mais graduação para a área de tecnologia. O que é importante? O que você sabe fazer. Então, se você é um desenvolvedor, você tem que saber desenvolver, né? Lá o sistema, sei lá, o que você faz. Se você tem um background de análise de sistemas, sei lá o que, isso já não importa tanto, porque é o que você vai entregar que é importante. E como as coisas mudam muito rápido, pode ser que em muitas áreas, aquilo que você tem como bagagem, aquilo que você tem como background, realmente vai te dar um conhecimento muito grande para aquilo que você vai desenvolver. Então, sem dúvida, não é que a gente está descartando todo o passado. Mas o que não faz mais sentido é eu fazer cursos muito longos. E aí, a dúvida muitas vezes é, então, o que eu faço? Depende do que você quer. A base de tudo, por isso que eu falo muito de gestão de carreira, dessa clareza e desse conhecimento no planejamento. O que eu quero? Quem eu sou, em primeiro lugar, né? Que profissional que eu sou? Onde eu estou no mercado? Eu sou analista, eu sou gerente, eu sou especialista, eu sou técnico. O que eu sou? Quem eu sou? Né? Qual é a minha faixa salarial? Que tipo de empresa eu me encaixo melhor? Que cultura de empresa? A gente estava falando do perfil e é isso mesmo, né? Eu me adapto melhor numa startup ou eu me adapto melhor numa empresa mais estruturada, numa multinacional de grande porte? Então, onde eu tenho um perfil que se encaixa melhor? Né? O que casa melhor aí comigo? E aí, a partir disso, eu entender o que o meu mercado está demandando. Se eu trabalho nessa área de tecnologia que é, né, muito amplo e muito vasto, eu também nem sei exemplificar muito, mas uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de software, ela tem que olhar qual que é o futuro, qual que é o próximo passo, quem está acima de você nas empresas que você trabalhou, ou o que você quer para o seu futuro, e é a partir disso que você vai se direcionar. Não adianta às vezes a pessoa ter um leque muito grande de conhecimento técnico e aplicar pouco isso no dia a dia. Tão pouco adianta a pessoa ser um mega especialista em algo que daqui a 1 ano deixa de existir, né? E aí a pessoa aí sim ela vai perder tudo que ela aprendeu. Não a experiência, mas o conhecimento técnico. Um exemplo disso, né, dentro de um outro cenário que eu atuo até um pouco mais, que é o da indústria, há anos é tipo 2014, 2015, quando eu comecei com os programas de recolocação, as empresas exigiam muito gerentes de projetos que tivessem certificação do PMI, né, que fosse, né, PMP. Isso era muito comum, exigirem a certificação para ter certeza que a pessoa sabia trabalhar lá com as práticas do PMBOK. Em 2018, isso já não existia mais, porque as empresas já estavam pedindo muito mais o conhecimento de metodologias ágeis de projeto. Então, as coisas já mudaram, e hoje cada vez mais. Então, hoje é muito raro você ver uma empresa que pede a certificação do PMI.
Então isso mudou, assim, de 2, 3 anos. E isso é uma tendência também. Então, o que é importante? A gente saber qual que é a demanda do momento e se esse investimento vai precisar. Muitos profissionais que eram clientes meus conseguiam vagas que exigiam certificação só mostrando que eles conheciam as práticas do PMBOK, né? Ele só não era certificado. E o certificado nada mais é do que uma forma de dizer, sim, eu tenho esse conhecimento. Mas se você consegue mostrar esse conhecimento lá no seu currículo, você não precisa de uma certificação. Boa. Só deixando claro aqui também que a pessoa que está ouvindo, né, ela às vezes vai começar a faculdade, a gente não está falando para você não fazer faculdade, tá? Aproveitando ainda sobre isso, você acha que a pessoa, ao invés de ela pegar um perfil pronto ou seguir o que o mercado exige hoje para ela investir daqui a 3 anos, você acha que ela pode começar a montar um perfil, digamos assim, de onde eu vou investir para a questão de conhecimento e colocar cursos para ela começar a investir daqui no máximo 3 meses ou no máximo 5 meses para evitar de, eu vou investir numa certificação PMI daqui a 2 anos. E aí quando passar 1 ano, já não existe isso mais no mercado e ela às vezes não está atenta a isso e gastar o dinheiro para quando o mercado não está mais exigindo. O que você acha disso? É bem isso mesmo, né, que você falou, né? É muito importante ficar de olho no mercado. É muito importante olhar, isso é uma prática, né? Eu faço pesquisa de posicionamento de mercado para entender perfil exatamente assim. Eu vou olhando, por exemplo, a pessoa do segmento, sei lá, como fala, de consultorias, né, de negócio. Então eu vou olhar lá no perfil das grandes empresas e vou ver qual que é o perfil dessa pessoa. Ele é um analista de estrutura, de redes lá. E aí eu vou ver qual é o perfil dos analistas de rede, o que eles têm, o que precisa. E olho as vagas também, né? Então, de acordo com a vaga, de acordo com os perfis das pessoas que a gente consegue ver lá pelo LinkedIn, dá para ter uma ideia do que o mercado está exigindo. Olha, a maioria das pessoas que trabalham nessa empresa, a gente vê que todo mundo aqui tem certificação, então provavelmente essa empresa exige. Agora essa outra que não, tem pessoas que têm, inclusive, nem menciona isso nas outras empresas. Talvez ela tenha entrado aqui sem saber muito bem essa metodologia aí, e ela conseguiu entrar. Então isso a gente consegue identificar. O planejamento de carreira, ele é algo que pode ser muito simples, ele pode ser muito complexo em nível de detalhes, né? E aí entra o coaching, o autoconhecimento, uma série de coisas, mas ele pode ser muito simples no sentido de você colocar qual é o próximo passo da sua carreira, né? E você fazer essa projeção dos passos a 5 níveis que dê mais ou menos aí em torno de 10 anos. É muito difícil a gente prever 10 anos, né? Na nossa carreira, na nossa vida, saber exatamente onde eu quero estar. Então coloca níveis, onde eu quero estar em 10 anos. Pensa na sua idade, pensa na sua família, né? Às vezes, meus filhos vão estar adolescentes, eu tenho que pagar a faculdade, é bom estar num cargo de gestão para ganhar um salário um pouco maior, ou no nível de consultor, ou no nível de especialista, né? Por questão de financeira mesmo, material, né? Porém, de repente, não, melhor ser um especialista, porque justamente vai demandar muita atenção, eu não quero ter um cargo gerencial, enfim. É muito importante a gente fazer essa projeção e dividir isso em etapas. E aí, o planejamento nos próximos 2 anos, o que eu preciso? Para eu chegar nesse próximo passo que eu desejo, se eu quero ser um programador sênior, se eu quero ser um analista sênior, o que eu preciso para ser um analista sênior? Poxa, eu preciso ter experiência em quê? Né? Em que área que eu vou atuar, em que segmento eu vou atuar. Então é esse olhar detalhado do que eu quero fazer e do que eu preciso saber, conhecer e vivenciar para chegar onde eu quero. Então eu preciso desse tipo de curso, eu preciso ter esse conhecimento. Tem pessoas que acabam assim, eu preciso de muito curso, eu preciso de muito... Não, às vezes você nem precisa de tanto, você pode ter um conhecimento, você não precisa nem ter a certificação, você faz lá um curso gratuito para você ter uma ideia de como isso funciona e isso já é o suficiente. Então isso é muito importante, que é o que você precisa saber, para aquilo que você vai fazer, que conhecimento realmente isso te exige, e você planejar dentro disso. E aí quando você estiver lá na função, muitas vezes ali você vai saber, não, talvez um curso aqui me ajude a conhecer, aí sim você vai investir nisso. Mas foque no seu próximo passo de carreira e se prepare para isso, né? É muito legal você ter essa linha de médio e longo prazo para você ter um direcionamento, para não ficar muito aleatório, muito perdido. Mas saber esse próximo passo, eu diria que os próximos 2 anos, ele é fundamental. Isso faz total diferença em quem tem o sucesso, né? Que é a satisfação, que é conseguir, né? Chegar onde quer. É isso que eu chamo de sucesso. Então, as pessoas que têm sucesso são as pessoas que planejam pelo menos os próximos 2 anos. Boa.
Quais são, nas suas observações de mercado, as exigências... As necessidades. Tô falando sério? Exigência. Obrigado. Exigência. Nossa senhora, desculpa. É necessidade. Deixa eu refazer então. Quais são... Tem que parar de rir, né? Senão o pessoal não vai entender. Quais são, nas suas observações de mercado, as necessidades comportamentais mais comuns exigidas para se conseguir um emprego? Hoje o fator comportamento ele tem um peso muito maior do que tinha antes, né? Então as empresas têm mesmo selecionado através, inclusive de testes de comportamento, isso é cada vez mais comum. E de novo, a ideia não é excluir nem escolher demais, mas é entender se a pessoa tem aquele perfil que se encaixa no perfil da empresa, no perfil da equipe, no perfil do chefe, principalmente, né? Então isso é um passo muito importante, isso é um ponto muito importante. Então, a parte comportamental, relacionamento, né? Então, a maior dificuldade, como a gente tinha falado lá atrás, é o relacionamento das pessoas. As pessoas ainda não sabem como se relacionar, não sabem simplesmente. Então, pessoas são muito reativas, a maioria das pessoas são reativas, que vivem na defensiva, as pessoas ainda são muito vitimistas, né, que é sempre colocar a culpa no outro e nunca assumir a total responsabilidade pela sua vida, pelo que faz. Então tem uma série de padrões de comportamento que são comuns, sim, muito comuns, e que trazem muitos conflitos. A maior dificuldade de um gestor é a resolução de conflitos. Então, quando a gente pensa nesse sentido, o que é melhor? Pessoas que saibam se relacionar, que se relacionem bem, de verdade, não é a minha percepção individual, mas é o que as pessoas também ao meu redor pensam. A gente fala, eu me relaciono super bem, porque ela não tá nem aí com ninguém, trata todo mundo mal, né? Então pra ela tá tudo bem, mas por onde ela passa, ela deixa um rastro de pessoas chorando, de inimizades aí pra trás. Então, isso não é saber se relacionar, tá? Então assim, saber se relacionar é a maior delas. Comunicação clara, saber se comunicar, saber falar em público, e aí não no sentido de oratória, de ser um palestrante, mas no sentido de você conseguir se expressar com clareza para que as pessoas consigam te entender. A questão da gestão, que cada um dá um nome, né? Inteligência emocional, gestão das emoções. Eu não sou muito fã de inteligência emocional, mas o sentido é você saber controlar as suas emoções, que foi isso que eu falei. O maior problema de não saber controlar as emoções é a reatividade. Aquela pessoa que você fala um negócio, a pessoa já vira, ela nem ouve, nem termina de ouvir o que você está dizendo, ela já está rebatendo, que ela não aceita críticas. Então pessoas reativas são pessoas que estão sempre muito fechadas e não aceitam nada que vem de fora, nem crítica, nem sugestão, nem nada. Então essas pessoas são extremamente difíceis de se relacionar. Então volta para o relacionamento. Então essa questão da emoção, ela é fundamental, né? Não se sentir tão ameaçado com as pessoas, não se sentir tão ameaçado pelo que está externo, saber lidar bem com isso, processar para depois eu agir, né? É agir ao invés de reagir. Então esses três são os fundamentais. Tem outras competências como aprendizado, criatividade. A criatividade, ela entra como um grande diferencial do mercado do futuro para a vida, né? Mas principalmente para o trabalho, porque a criatividade, apesar da gente ter hoje a inteligência artificial, né, os machine learning lá, mas a criatividade é algo que é unicamente humano. Nunca uma máquina vai conseguir ser tão criativa quanto um ser humano. E é por isso que ela entra como uma competência mais fundamental, porque nenhuma máquina vai conseguir criar como um humano cria. E quando a gente tem a criatividade, é algo que nada vai poder substituir. Pessoas que trabalham com criatividade nunca serão substituídas por um robô. Então essa eu diria que é a mais importante, a mais estratégica, mas para isso a gente precisa saber se relacionar. Interessante. Então eu vou fazer duas perguntas, se eu não esquecer a segunda. A primeira essa parte de inteligência emocional ou controle das emoções, isso, como é que a pessoa que está ouvindo a gente ou assistindo, e ela se identificou, né? Como é que ela vai... Quem que ela deve procurar para melhorar esse tipo de comportamento? Bom, é muito importante identificar os tipos de profissionais. Com essa onda que teve de coaching aí nos últimos anos, muitos coaches entendem que eles são aptos para trabalhar com isso. O conhecimento, a aplicação da metodologia do coaching, ele tem uma limitação muito grande, né? Então dá pra gente trabalhar questões comportamentais no coaching, desde que elas sejam muito pontuais. Tudo aquilo que envolve emoção,
que envolve outras questões, tem que ser trabalhado com terapia. Então, dá para trabalhar desenvolvimento de competências e de comportamento até com consultoria, com orientação, com aconselhamento, dá, com certeza, com coaching. Mas depende, se a pessoa tem traumas, por exemplo, trauma é só psicólogo. Tem trauma? Porque quando eu era criança aconteceu tal situação, meu primeiro emprego, vai tratar com psicólogo, vai fazer uma terapia. As pessoas ainda têm muito preconceito com terapia, falam que deveria ser algo obrigatório, gente. Todo mundo deveria passar por um processo terapêutico na vida, porque é realmente algo transformador. É uma pessoa que vai realmente, né, vai te ajudar a lidar com você mesmo, porque a gente não sabe. Então, é muito importante. Então, fazer uma terapia. Agora, quando é uma questão mais prática, né, então a pessoa fala, eu sou muito reativo, Ana, mas não envolve lá uma questão de trauma, nada disso, aí é um pouco mais simples, porém é sempre um processo. Todo mundo tem motivo para ser como é, todo mundo tem motivo para agir como age. Então a gente tem que ir lá nos nossos motivos. Então a gente tem que analisar o porquê que eu tenho essa ação, por que eu faço isso. E como eu falei, normalmente a questão da emoção é que a pessoa é muito reativa. A gente não precisa controlar ou excluir, né, assim, deixar de ter emoções, porque isso é impossível. É muito mais uma questão de a gente aprender a racionalizar sobre a vida de uma forma geral. Então, relacionamentos. O meu chefe, toda vez que meu chefe vem falar, se eu não gostar, isso é uma das coisas que eu mais ouço. Eu não consigo disfarçar minha cara. Eu faço uma cara ali na hora que eu não consigo disfarçar. E aí fica muito visível que a pessoa está resistindo, que a pessoa está sendo irônica, né? E isso, obviamente, prejudica, né, a questão do comportamento do relacionamento. Então, a questão é, por que eu faço isso? Por que eu tenho que agir dessa forma? Por que eu reajo dessa maneira a uma informação? Porque eu não gostei. Por que você não gostou? Por que você está interpretando o que seu chefe está te fazendo como uma agressão, como uma ameaça, como algo negativo? Por que necessariamente você tem que ter essa reação? Então, é muito mais isso. Então, isso o coaching consegue trabalhar, como eu disse, até um certo ponto, mas se for algo mais... muito mais assim, que envolve crenças e essa questão da reatividade, sim, porque é só você fazer uma análise e você passar a mudar, né? Mudança de comportamento, desenvolvimento de competências é sempre um processo, mas pode ser muito simples. Então quando você for reagir, você para, respira fundo e não reage. E pensa antes de falar. A primeira vez a pessoa não vai conseguir, ela vai lembrar meia hora depois, a segunda ela vai lembrar logo depois que ela gritou com alguém, na terceira hora que ela estiver gritando, ela vai lembrar, na quarta ela vai interromper, na quinta ela não vai fazer. Então é uma questão de processo, você ir trabalhando, identificando o que você não quer mais ter, o porquê que você tem. Tem pessoas que são muito práticas, que elas não querem analisar nada, elas só querem mudar. Então assim, para de fazer. É simples, né? Para de fazer, para de reagir, para de gritar, para de fazer cara feia. Como? Um processo, né? Então, não tem fórmula mágica, não. Como a pessoa desempregada deve agir para se recolocar no mercado? A recolocação, ela é um processo, né? Não tem fórmula mágica, não tem nada milagroso e, principalmente, né, não tem, ela é um processo que ela depende fundamentalmente do próprio profissional. Eu estava falando das crenças, né? Acho que o lugar que tem mais crença da carreira é no processo de recolocação. As pessoas tiram o poder que elas têm sobre a própria carreira e colocam na mãozinha de alguém que é o tal do indicador. Então elas acham que só consegue se recolocar com indicação, é a tal da indicação, e fica todo mundo desesperado, pagando e muito caro por indicação, e isso não é verdade, né? A indicação pode ajudar, ela pode te facilitar muito, né? Tem o QI, né, que é o tal do quem indica, que é uma coisa meio negativa, que é quem fura a fila lá, e pouquíssimas pessoas conhecem alguém que tenha o poder de te contratar, né? E aí as pessoas reclamam muito disso, mas na verdade pouquíssimas pessoas não aceitariam uma indicação, essa é a verdade. Reclama quem não tem QI, porque quem tem usa, né? Essa é a verdade também, né? E essa indicação que é essa indicação de alguém levar o seu currículo, de alguém te apresentar, que é uma indicação mais positiva, ela só facilita o processo de candidatura, né? Ela facilita o seu processo seletivo. Mas a verdade é que uma indicação, ela nunca vai ter o poder de te contratar. Então, por mais que você tenha um amigo, alguém que vai mostrar, vai falar de você, vai falar bem de você, ou vai levar seu currículo, realmente você só vai ser contratado se a empresa quiser te contratar. Aquilo que eu falei, ninguém vai contratar alguém só porque o fulano falou bem de você, né? Eles vão contratar se eles estiverem precisando. E o processo de recolocação, ele é um processo. Então, ele é feito de etapas. Primeira coisa,
você ter uma imagem que seja coerente com o seu perfil, que é aquilo que eu falei do currículo. Não adianta você sair disparando currículo se o seu currículo está errado, no sentido de mostrar que você é uma outra pessoa. Você manda um monte de currículo, né, para um monte de vaga e você não é chamado. Ou você começa a ser chamado para um monte de vaga que não tem o seu perfil. E isso é um sinal de que o seu perfil, ele não tá adequado, ele não está alinhado com você. Né? Depois você tem que alinhar sua comunicação com o mercado de trabalho. Não foca só em busca de vagas. As pessoas têm aquele mito de que, eu tenho que ficar buscando vaga. Tem gente que fica o dia inteiro se candidatando para vaga. Tem muita vaga falsa, só para pegar dados mesmo, né? Para pegar meme, para vender informação. Eu diria que a maioria delas. Então, assim, não fica focado só em vaga. Infelizmente, tem poucas vagas. Se você fizer pesquisa de vaga 2 vezes por semana, você vai ver todas, pode ter certeza. Né? Não precisa pesquisar vaga todo dia. E aí, a questão é, desenvolvimento de rede, é contato com o mercado de trabalho. Então a maior ferramenta que existe hoje se chama LinkedIn, porque com ela você consegue entrar em contato com o maior número possível de pessoas do mercado de trabalho, pessoas que são contatos estratégicos, e através desse contato você vai ter muito mais oportunidade. Fora que o LinkedIn, ele não funciona só como um contato ativo, não é para você entrar lá e sair mandando currículo para ninguém, é para você fazer contato e conversar com as pessoas. Aí entra aquela questão do relacionamento, as pessoas não sabem conversar. Conversa, gente, é só conversar, manda uma mensagem: oi fulano, tudo bem? Eu vi que você fez faculdade em tal lugar, que legal, você acha bacana? Eu vi que você tem curso tal, né? Então é conversar com as pessoas. E aí a pessoa vai ver que você está desempregado. Em algum momento esse papo pode surgir e ela pode te ajudar, ou não. Mas é um contato que você tem. E aí no LinkedIn, o que é fantástico dessa ferramenta? Que você, ampliando muito a sua rede, o LinkedIn ele funciona também como uma vitrine. Não só você vai mandar o seu contato para quem você quer, mas você também é encontrado por quem está procurando. E por isso ele é muito estratégico. Quanto mais contatos você tem, quanto mais você se movimenta lá na rede, mais você também é encontrado para entrevistas. E isso, em algum momento, ele fatalmente começa a acontecer. E falo isso com muita tranquilidade de quem faz 6 anos desse trabalho. E acontece. A partir do momento em que você alinha tudo isso e começa a ter uma movimentação muito legal na rede, você começa a receber contatos também e convites para entrevista. O mercado te encontra. Boa. Lembrando que tem a questão tem questão de estrelas que vão te mostrando o quanto que o mercado... existe o nome agora. Na hora que eu lembrar, eu falo de novo. O LinkedIn ele é uma ferramenta muito analítica, né? Ele dá muitos dados. Então, de quando eu comecei a fazer em 2013, que era uma rede social muito... não tinha nem o feed de notícias, né? Até 2015 não tinha o feed de notícias. Então, a gente se comunicava só pelos grupos, para você ter ideia. Depois que surgiu o feed de notícias, que é maravilhoso, mas não tinha isso antes. Então, hoje, o LinkedIn, como eu falei, ele é uma ferramenta muito completa, porque ele é muito analítico. Então, você consegue ver quantas pessoas estão encontrando o seu perfil, de que forma elas estão encontrando, o que eu tenho que mudar para ser encontrado da forma certa. Então, nesse processo de recolocação, quando eu faço lá o programa, eu criei ferramentas que são indicadores de resultados. Então, semana a semana eu acompanho a pessoa para ela ver o resultado dela, até a gente conseguir ter o desempenho ideal. Eu vejo quem viu o perfil dela, as visualizações de perfil, tudo isso são indicadores se eu estou no caminho certo ou não no processo. O LinkedIn ele é muito completo nesse sentido. Boa! Quais dicas você daria para uma pessoa que está ou quer transitar para uma nova carreira? Primeiro é ter uma definição, né, o mais clara possível do que ela quer. De novo, quem eu sou e o que eu quero, porque aí esse processo de transição ele vai ser muito mais fácil. Então, esse nível de autoconhecimento, essa clareza, ela é fundamental. E aí, entra, né, a transição em si, a parte prática, é isso que a gente acabou de falar, é o mesmo processo de recolocação, só que na transição a gente faz isso de uma forma mais espaçada, com cuidado maior, para você não trocar, né, algo que você tem por algo pior, né, porque na recolocação, como você não tem nada, o que vier é melhor, né? Mas é bom. Mas quando você faz uma transição, você tem que ter algo melhor. Então, isso tem que ser feito com muito mais cuidado, com muito mais critério. Mas, assim, é ter um objetivo muito claro do que você quer. Então, a transição, seja de carreira mesmo. Hoje eu sou programador, mas eu quero ser, sei lá, chefe de cozinha. Então, essa transição, a melhor coisa é o planejamento financeiro. Tenha lá 1 ano de salário guardado para você ficar tranquilo, não entrar em desespero, né? E aí, veja por onde você quer começar. Transição de carreira dentro do mercado privado, quando a gente fala de uma pessoa que é analista financeiro sênior e ela quer começar a ser gerente de projetos de TI, é um caminho e é um processo que ele tem que ser muito bem desenhado. Esse é um tipo de caso que eu recomendo muito a pessoa contratar um consultor, porque isso precisa ser desenhado realmente. Por quê? É muito difícil uma pessoa mudar de uma área para outra no mesmo nível.
Se eu não tenho conhecimento, se eu quero sair de analista financeiro e ir para logística, e eu tenho um perfil de analista sênior, eu não consigo virar um analista de logística sênior, porque eu não tenho nenhum conhecimento sobre logística. Eu teria que sair de analista financeiro sênior e ir para assistente de logística ou auxiliar de logística. Só que eu saio de um salário de 8, 9 mil para ir para um salário de 1.000. O mercado ele não reconhece essa transição. É praticamente impossível você conseguir fazer isso diretamente. Pode ser que você até consiga, mas assim, são empresas que não são muito legais, muito estruturadas, que vão querer pegar essa mão de obra. Por quê? Você não vai ficar 6 meses nessa empresa. Você não vai se adaptar. Quando a gente fala de carreira, é muito importante entender que não é só uma questão de salário, né? Você não vai subindo só de salário, você vai subindo de nível de complexidade. Quanto mais você aprende, quanto mais experiência e conhecimento você tem, mais você aumenta a sua capacidade de resolver coisas mais complexas dentro daquilo que você atua. E é por isso que um gerente, ele não consegue ter um cargo de analista, porque ele vai entrar lá no cargo de analista, só que ele tem a mentalidade dele de um gerente. Ele vai falar de estratégia, ele vai liderar pessoas, sem querer ele vai fazer isso, porque é o nível que ele tá, ele já expandiu para isso, ele não consegue ser só analítico, entendeu? Então é por isso que é muito difícil fazer essa transição para uma área muito diferente. Então isso tem que ser em passos. Eu quero ir para logística, então peraí, o que eu vou fazer? Faço cursos, desenvolvo, e aí eu vou vendo áreas em comum com o financeiro. De repente eu vou para um faturamento, de repente eu vou para o planejamento de produção. E aí eu vou traçando isso de uma forma que eu consiga fazer mais ou menos no mesmo nível. E aí é possível fazer a transição. E pode levar anos para isso acontecer, inclusive. Interessante. Você acha que todos possuem talento para ser explorado e fazer desse talento, né, uma profissão? Todos, sem exceção. Inclusive pessoas com capacidades, né, pessoas que têm capacidades intelectuais né, assim, tão desenvolvidas, né, inclusive que são chamados os PCDs. E, inclusive essas pessoas, todo mundo tem talento, todo mundo tem uma habilidade, tanto natural quanto as que a gente pode desenvolver. E a pessoa que tem um talento, por exemplo, ela pode desenvolver novos talentos? Com certeza. Porque talento, né, é uma palavra, é uma qualidade, na verdade, né, que talento pode ser tanto considerado aquele dom natural que a pessoa tem, que é uma habilidade que a pessoa já nasce com ela, tipo, quem desenha bem, tem aquela pessoa que desenha maravilhosamente, você pode fazer o curso o resto da vida que você nunca vai desenhar, e ela nunca fez um curso na vida, né, isso é um talento. Por quê? Porque é uma habilidade inata da pessoa. Então, a gente costuma chamar isso de talento, a pessoa que, aquela pessoa, ela é um excelente comunicador, ela é muito boa com gestão de pessoas, então considera isso um talento. Na verdade, isso é um padrão de comportamento que ela desenvolveu desde a infância dela, com características de personalidade ou não, mas isso foi desenvolvido. Então, qualquer um pode desenvolver. Tem coisas que, como eu falei, de repente é uma habilidade com números, aquela pessoa que é fantástica com números, né, que não é o meu caso, inclusive, mas não quer dizer que eu não possa ser uma administradora, né? Eu sofri muito na faculdade, muito mais que os meus colegas, que eram muito mais exatas, mas eu consegui fazer, eu consegui aprender, eu conseguia mexer no HP, enfim. A gente se esforça muito mais, mas é algo que a gente pode desenvolver. Eu, por não gostar, não jamais seguiria a carreira em nada, né? Não faria uma engenharia, não trabalharia com números porque eu não gosto. Mas se eu quisesse, sim, eu poderia desenvolver essa habilidade, assim como qualquer outra. Inclusive, quem tem essa habilidade racional e quer desenvolver habilidades de relacionamento, né? Outro tipo que a gente chama de habilidades mais de humanas, né? Não de exatas. Uhum. Entendi, interessante. Eu vejo algumas pessoas que têm dificuldade principalmente as pessoas que não sabem por onde começar, ou que começar, né? Geralmente eu pergunto assim, o que você faz no seu momento de lazer? Aí umas falam, vejo televisão. Aí eu penso, então não tem como te ajudar, porque se você fica vendo televisão e você não tem nada que te faça brilhar o olho, sabe? Te faça sentir prazer em fazer alguma coisa, eu não consigo indicar alguma coisa para essa pessoa. Como é que você acha que essa pessoa, que em teoria nem ela consegue se observar, como é que você acha que essa pessoa pode descobrir o seu talento? O primeiro passo é a pessoa querer. É impossível isso ser de fora para dentro, né? A gente não consegue forçar ninguém a se desenvolver, isso é impossível. Então a pessoa tem que querer, mas tem formas da gente estimular a pessoa a querer fazer isso, né? Que é um grande desafio de uma pessoa que trabalha com treinamento dentro de uma empresa. Normalmente a demanda de treinamento de uma empresa, ela é de fora para dentro, né? O chefe quer que o funcionário passe por um treinamento, ele não quer, mas o chefe quer que ele passe. Então o que você tem que fazer? Mostrar para essa pessoa que ela vai ter vantagens, você tem que fazer com que essa pessoa entenda que isso é positivo para que ela queira fazer aquilo, né? Então essa é a melhor forma.
Porém, quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que fala, eu quero, e isso é muito comum, tá? Que a pessoa fala, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, e aí quando você vai oferecer ajuda, a pessoa não quer, na verdade, uma ajuda, ela quer que você faça por ela, ou que você faça todo o trabalho, ela quer... Então, assim, nesses casos, você falou do talento, né, com tudo isso, mas assim, às vezes a pessoa é muito fechada, e isso vem... de uma questão muito mais complexa, que é toda a configuração de personalidade, né, que ela tem, que é dela, que não é, que é imutável, e ela tem uma configuração dessa construção. Quando a gente fala de padrão de comportamento, vem das crenças, né, e de tudo aquilo que ela viveu, de toda a história dela. Então tem muitos motivos para uma pessoa ser como ela é, inclusive nos casos mais negativos, digamos assim. Essa pessoa que não quer saber de nada, que não quer fazer nada, que fica super limitada àquilo que ela faz e parece que não quer aprender. Ela tem um motivo, ela deve ter medos, ela deve ter muito receio, ela deve ser uma pessoa que não consegue reconhecer o próprio valor que ela tem, é uma pessoa que provavelmente nunca foi reconhecida por ninguém, é uma pessoa que nunca foi incentivada por ninguém. Então ela tem motivos para ser fechada e para ela acreditar que o máximo que ela pode fazer é ir lá bater cartão, entregar uma coisa bem medíocre e ficar assistindo televisão sem agregar absolutamente nada. Porque tem muita coisa boa na televisão também, né? Muita não, mas tem. Mas, né, na TV aberta nem tanto. Mas você colocar lá no YouTube, você colocar até o Netflix, tem um monte de documentário bom. Então dá pra assistir coisa boa na televisão. Mas por que as pessoas não buscam? Porque, de alguma forma, ela tem lá na cabecinha dela configurada de que ela não pode melhorar, de que ela não consegue melhorar. Por que as pessoas não saem do lugar que elas estão? Porque elas acreditam que isso não é possível, que isso não é, que ela não merece, que ela não consegue, que isso é proibido. Tem tanta crença. Eu falei que o trabalho é a segunda coisa que tem mais crença na nossa vida. Então, as pessoas não ficam estagnadas, não sofrem tanto na carreira só por opção, né? Porque de alguma forma é uma escolha, mas porque tem muita coisa lá atrás configurando esse comportamento, essa visão que elas têm. Nesse caso, essa pessoa, ela precisa de uma ajuda do psicólogo, psiquiatra. Como é que ela conseguiria sair dessas crenças que às vezes ela não percebe que tá acontecendo com ela? Se ela quiser ajuda, né, depende muito do nível, que é aquilo que eu falei anteriormente. Então, assim, se são só crenças, né, se ela tem lá um problema de autoestima, que é só crença, que você consegue, com o coach mesmo, a gente consegue trabalhar isso, né, com as ferramentas da pessoa ir se desenvolvendo e tal. Mas, normalmente, isso está muito enraizado à infância. E aí, o ideal é você trabalhar com o psicólogo, né? Independente da abordagem que ele tenha de ir lá para o passado ou não, o psicólogo é a pessoa mais indicada para lidar com a questão emocional, né? Porque ele que vai conseguir ele realmente lidar com um background técnico necessário. Agora, se é só uma questão... E aí, se entra uma questão de depressão, de doença, aí o psiquiatra, porque aí tem que entrar com medicação. Né, tem que saber reconhecer as doenças. As doenças mentais são muito comuns, infelizmente, a depressão é a maior delas, e tem muita gente que tem depressão que não é aquela psicótica que ela tenta se matar, e por conta disso ela trabalha, né, e aí as pessoas não identificam que a pessoa tem uma depressão, e tem gente que passa anos aí sofrendo de depressão, sem conseguir sair do lugar na vida, porque não reconhece que tem uma doença, e sim, precisa de medicamento. A terapia é fundamental, mas o medicamento ele é uma doença, ele tem que ser tratado. O que é o Carreira 4.0?